crianças! Eu sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui para estudar com vocês um componente curricular bastante fundamental, na nossa educação, no nosso estudo, que é o componente curricular de língua portuguesa. E nesse componente, nós vamos estudar hoje um conteúdo bastante importante e um gênero textual muito importante também. Então, para começar a nossa aula, eu vou iniciar com um reconto de uma história. E essa história é uma história bastante conhecida por todos os alunos. É isso mesmo. É uma das histórias mais conhecidas. Vocês querem saber? Tá bom. Então eu vou mostrar. Eu trouxe aqui um recurso, que é um livro, feito em EVA, dessa história que eu vou contar, que é A Cigarra e a Formiga. É isso mesmo. Essa é a história que eu vou recontar hoje, certo? Então vamos lá. Vou abrir para vocês conhecerem essa história. Certo? Vou virar para ficar melhor a visualização. Então vamos lá. Eu sei que todos vocês já conhecem, Mas a gente vai trabalhar essa história hoje. E depois vocês vão saber por quê, certo? Então vamos lá. Como vocês já sabem, essa é a história da cigarra e a formiga. Então, essa é a personagem que vocês gostam, que vocês conhecem aí dessa história. Então vamos lá. A cigarra passou todo o verão cantando. Era o que ela mais gostava de fazer. E ela sempre estava nas copas das árvores, Enquanto a formiga ela passava todo o tempo trabalhando. Então, a cigarra, que durante todo o verão só cantava, se divertia e dançava, a formiga, só trabalhava. Trabalhava como? Colhendo grãos e folhas secas. E tudo para armazenar. Então, a cigarra pergunta à formiga: mas por que trabalha tanto? E a formiga responde: você deveria fazer o mesmo. Devemos armazenar comida quando chegar o inverno. E a cigarra responde: mas o verão é muito, nós devemos aproveitar o verão. O verão é importante e nós devemos nos divertir. Passaram-se alguns meses. Vamos continuar. E a cigarra continuava a cantar e a dançar. Só pensava em diversão. E a formiga continuava trabalhando, colhendo grãos e folhas, porque já estava prestes a chegar o inverno. Deixa eu colocar direitinho. Porque já estava bem próximo ao inverno, não é? Então, quando chegou o inverno, a cigarra foi à casa da formiga. Bateu a porta, toque, toque, e a formiga apareceu. A cigarra perguntou, pediu comida, pediu que a formiga lhe desse comida, porque ela não tinha o que comer e nem casa para morar, E o inverno estava forte. Então, quando a formiga apareceu,
A formiga perguntou à cigarra: "E o que você fez durante todo o verão?" A cigarra respondeu: "Eu cantei. Fui eu quem alegrei todo o seu verão." Então, a formiga lembrou daquela velha amiga que passou todo o verão cantando enquanto ela trabalhava colhendo seus grãos e decidiu ajudá-la. Convidou-a para entrar, deu-lhe comida, agasalho e, em troca desse favor, a cigarra também alegrou o inverno da formiga. E é isso. Essa é a história bastante conhecida da cigarra e a formiga, certo? Então, agora que eu já fiz esse reconto dessa história bastante conhecida, né? A cigarra e a formiga. Vou mostrar a capa do livro, tá? Agora eu vou aproveitar e vou mostrar todo o livro por completo para vocês visualizarem, certo? Olha, então, esse é todo o cenário do livro, né? A cigarra e a formiga, certo? Então, já que agora eu li, fiz esse reconto, né? Dessa história bastante conhecida, e vocês devem saberem que essa história se trata de um gênero textual, não é? Qual é esse gênero textual? Bem, esse gênero textual se refere à fábula. E aí eu pergunto, será que vocês sabem identificarem um tipo de texto que vocês possam fazer a leitura? Será que vocês sabem identificar exatamente o que é uma fábula? O que caracteriza uma fábula? Não? Então vamos lá, vamos estudar aos poucos, devagarzinho. O que caracteriza exatamente uma fábula para quando vocês fizerem a leitura de determinado texto, como por exemplo de uma fábula, vocês saberem por que é uma fábula. Então vamos lá. A fábula, geralmente como vocês perceberam no reconto da história A Cigarra e a Formiga, os personagens que existem na história, eles se comportam, né? Eles dialogam, eles se comportam como as atitudes do ser humano. E sempre nas fábulas, geralmente, aparece uma moral. E essa moral sempre aparece no final da história. Mas, às vezes, essa moral também ela é oculta. E ela está durante toda a história, né? E por que existe essa moral? Porque essa moral é um ensinamento. É isso mesmo. Então, para o leitor, há sempre uma reflexão a se fazer, a se pensar sobre determinadas atitudes para com as pessoas, certo? Então, essa é uma das características principais das fábulas. E existem várias versões. Essa, por exemplo, que eu fiz, o reconto da Cigarra e a Formiga, é uma adaptação de um escritor, Jean La Fontaine. E foi criada exatamente a partir da fábula de Esopo. E quem foi Esopo? Foi um escritor, né, bastante antigo, que ficou conhecido e famoso, né, da Grécia, ficou conhecido por todas as coletâneas de fábulas infantis. Então, esse escritor Esopo, ele gostava muito de escrever fábulas para o público infantil. E as fábulas, como já falei, sempre nos dão um ensinamento. E aí nós vamos voltar para essa fábula, a cigarra e a formiga, nós vamos relembrar um pouquinho. Vocês lembram que a cigarra é a personagem, né, que passou todo o verão cantando, saltitando, alegre, porque para ela o importante era se divertir. O verão era tão bonito, né, tão especial, então para ela, o importante era se divertir e cantar. Já a personagem, né, Formiga, ela se preocupava no futuro, né? Se preocupava com o verão que ela poderia passar e o que poderia acontecer. Então, a personagem Formiga era a personagem que trabalhava durante todo o verão, né? E aí, quando chega o inverno, o que acontece?
né? Há sempre uma precisa da outra, um personagem que precisou da outra, né? A cigarra não tinha o que comer, não tinha onde morar e não tinha como se agasalhar. E foi à casa da formiga pedir, né? Então são duas personagens que nos ensinam a refletirmos, né? Que nós devemos sempre trabalhar e depois se divertir. E aí, essa aqui é a personagem, né? A cigarra e a formiga. Duas personagens bastante importantes nessa fábula, né? Como eu já falei, uma adaptação, né, da fábula de Esopo, né? E eu vou colocar aqui para vocês relembrarem exatamente no livro. Vocês podem também pesquisar, que existem muitas outras versões, né? Já até adaptações bastante engraçadas, né? Vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar na internet muitas outras versões. Eu tenho certeza que muitas vezes vocês já fizeram a leitura ou vocês já ouviram essa história ou até mesmo vocês assistiram em forma de desenho animado ou até mesmo em filme. É isso mesmo. Como eu falei no início, essa história, essa fábula, A Cigarra e a Formiga, é uma das fábulas mais conhecida pelo público infantil. É isso mesmo, gente. Então, se vocês quiserem acessar essa aula na plataforma, vocês podem só digitar Eduque. Só acessar a plataforma Eduque, vocês vão rever essa aula e vão rever outras aulas do componente curricular de língua portuguesa, certo? Fiquem ligadinhos, porque vai continuar, terá novas aulas. Eu espero vocês na próxima, certo? Um grande abraço e tchau, tchau!